Esportes. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do New Trader Sport, do nosso canal. E alô, galera aí do nosso grupo aí, New Trader Sport, siga-me os bons. Estamos novamente aqui para um novo vídeo aí, para explicar sobre a entrada estratégica do futebol nos cantos, tá? Vamos estar aqui ao vivo na Bet365, mais uma vez aqui. Agora com os jogos aqui estão em um momento, nós temos várias partidas em andamento. Essa estratégia que nem eu vim explicando já no vídeo que eu fiz anteriormente, ela se consiste em entrar nos cantos ou no final do primeiro tempo ou no final do jogo no segundo tempo. Exatamente no tempo que está agora aí, ó. Após os 35 minutos para fazer a entrada no primeiro tempo e no final, no segundo tempo, também após os 35 minutos. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é identificar o jogo ideal. Qual que é o jogo ideal? Que o mandante favorito já esteja ganhando, tá? Evitar, nesse caso, para esse tipo de entrada, jogos de campeonatos asiáticos, principalmente da China, do leste europeu também, da Rússia, de algumas partes da Europa como a Irlanda, porque esses jogos saem muito gols, tem muita atividade, sai muito cantos também. Nós vamos entrar aqui contra os cantos, né? Então não é uma boa ideia buscar esses campeonatos. É melhor buscar mercados mais estáveis. Então nós vamos identificar o jogo aqui. Nós temos um Birmingham aqui contra o Norwich, é o campeonato da Inglaterra aqui. É um jogo ideal, porém o jogo, você vê aqui, tem odds muito similares, tá? Mas o Norwich é favorito aqui, eu prefiro no jogo. Dava para fazer uma entrada aqui, mas primeiro tá empate, o que não é muito ideal. E no caso o Norwich, mesmo com visitante, é favorito. Então nós vamos passar aqui, achar um jogo, segundo aqui, o Brentford contra o Rotterdam. Tá 1-0, o favorito é o time da casa. Vamos dar uma verificada se tem um mercado de cantos aqui, tá ok? Temos aqui o mercado de gols, o encontro de cantos, tá? Aqui já saiu bastante cantos nesse jogo, tá? 8 cantos, tá? O encontro de cantos. Vamos verificar aqui se está aberto para a primeira parte do jogo. Cantos asiáticos, primeira parte, 9, mais, menos. Aqui não tem uma outra possibilidade, que é os cantos exatos, tá? Então esse mercado aqui tem duas possibilidades, ou os asiáticos, ou aqui o canto de outras proporções aqui, de outras quantidades. Aqui embaixo temos cantos exatos, gols exatos também. Esse mercado não vai ser o adequado para a gente, vamos buscar outro aqui, tá ok? Outro jogo, temos aqui também o Bristol City contra o Nottingham Forest. Vamos dar uma verificada, também tá adequado esse mercado aqui. Vamos ver os cantos como estão aqui. Encontro de gols, encontro de cantos, número de cantos marcado 9 cantos. Cantos, primeira parte cantos, aqui nós temos o mercado, os 3 mercados, tá? Agora nós vamos fazer uma entrada aqui. Uma das questões aqui está aqui, ó. Essa aqui, ó. Ótima odd. Aqui ótima odd e aqui ótima odd. Agora eu vou fazer esse demonstrativo aqui para quem está no YouTube aí, tá? Seguindo o vídeo, eu vou fazer uma entrada aqui, uma entrada em menos cantos, tá? Para que na primeira parte nós tenhamos menos de 10 cantos. Nós estamos com 9 cantos no momento lá. Vocês vão ver que a gente vai bater isso aí, tá? E lá no nosso grupo eu vou postar a estratégia completa disso aí, ok? Vamos fazer uma entrada de R$10 aqui, uma entrada pequena, um demonstrativo, ok? 2,20, fizemos a entrada aí completa. Daqui a pouco nós voltamos com o vídeo para vocês. Estou voltando aqui para mostrar para vocês aqui, ó, o resultado da entrada nos cantos aquela hora.
no jogo entre o Bristol City e o North Forest. Vocês estão vendo aqui, ó, que nós tivemos um green aqui, tá ok? Tá aqui o green, tá vendo? Bristol City, naquela entrada do canto, tem mais dois outros greens aqui embaixo, aqui, em jogos de handball. E é só para mostrar para vocês que a estratégia realmente funciona, tá? É uma estratégia vencedora. Tá aqui o green aqui, tá? Eu só voltei agora que eu tive que dar uma saída aqui e vim mostrar para vocês o green aqui, no jogo entre o Bristol e o North Forest. Temos outros dois green aqui, isso são jogos de handball, tá? Então foi positivo o resultado, só para mostrar a estratégia. Lembrando para vocês que a estratégia completa sobre esse resultado aqui vai estar lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? New Trader Sport, siga-me os bons. Você que quer entrar em nosso grupo, quer ter muitos greens, saber como funciona detalhadamente esta estratégia e outras, basta você clicar no link aí, ó. Vai lá, entra no nosso WhatsApp e faça um contato com a gente por um valor bem baixinho. Você vai se tornar um membro e não é nenhum pagamento, é um investimento em você mesmo, ok? Então aguardo todos aí. New Trader Sport, esse é seu novo canal.